Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Se não tiver, tenha fé que vai melhorar em nome de Jesus. Bom, sou o pastor Fábio Batista, criador do canal. Tenho aqui vários conteúdos bíblicos para edificação da sua vida espiritual. Peço por gentileza, coopere, ajude com esta obra missionária. Bom, talvez você não é inscrito, mas eu quero saber por quê. Por que você ainda não se inscreveu? Qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é a causa? Ah, você se esqueceu. Entendo, compreendo. Muito bem, agora é a oportunidade, é o momento. Se inscreva no canal, por gentileza. Compartilhe, tá? Dê o joinha, tá bom? Faça um comentário. Ajude esta obra missionária. Deus abençoe, muito obrigado. E vamos à mensagem de Deus para a tua vida neste momento. Quero ler, por gentileza, se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade, acompanha aí, por gentileza. Livro do Atos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Eu estou lendo aqui na revista atualizada, tá bom? Almeida, tá? Almeida, revista atualizada. Então vamos lá ao versículo. O capítulo 3, versículo 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Bom, somente esse versículo, tá? A perícope do texto do capítulo 3 fala a respeito da cura de um coxo. E quem é que nunca teve, né, um problema, sendo de qualquer situação física ou espiritual, tratando-se de uma doença ou de um problema financeiro ou de um problema conjugal, às vezes por consequência natural ou às vezes de ordem espiritual. Às vezes somos escolhidos por Deus para Deus manifestar a glória dele. E às vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Atos dos Apóstolos registra os eventos, os acontecimentos, os milagres dos apóstolos através do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele disse para os apóstolos, para os 11, que ficassem em Jerusalém até ser cheio do poder de Deus. E eles, cumprindo essa ordem, ficam em Jerusalém e eles vão orar. E em um momento desse de oração, chega o dia tão esperado, que é a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Receberam autoridade, poder. Deus outorgou a eles algo diferente. E Pedro, já de início, cheio do Espírito Santo, já começa a pregar a palavra de Deus. E o versículo 43 do capítulo 2 vai dizer que muitos foram os milagres ali já operados. Então, o que eu entendo que aqui não é o primeiro milagre, ainda que alguém pode se dizer que é o primeiro, no caso de registro. Mas um versículo que antecede a esse diz que muitos usaram os milagres. Então, após ele já ser cheio do Espírito Santo, ele já recebe ali autoridade para usar o nome do Senhor Jesus Cristo para operar milagre. E ele começa esta obra, esta missão, mas não esquece de algo, que é da oração. E isto faz com que eles vão ao templo orar. Aí, por volta das 3 horas da tarde, né, período da tarde, eles vão ao templo. E chega na porta do templo, a porta chamada Formosa, no original quer dizer florescer, e formoso a gente sabe que é algo lindo, belo, né? É algo que dá uma boa aparência. E Pedro vai acompanhado de João para orar a Deus, buscar a presença do Senhor.
Mas ao chegar na porta do pátio, não exatamente dentro do templo, mas na porta, ele se depara com esse coxo, com esse homem deficiente físico de nascença. E o que eu percebo aqui é que há muito contraste e ao mesmo tempo muita igualdade na questão da precisão. Este coxo, o texto diz que ele era levado. Alguém levava ele, provavelmente todos os dias, e colocava ali na porta do templo. Deixava ali para que ele pudesse conseguir o recurso financeiro para se manter vivo. Ele precisava do dinheiro para ter o seu sustento, para se manter vivo. Não tinha recurso do governo, nenhum auxílio emergencial, nenhum auxílio para se manter, não havia aposentadoria. Ele vivia das ofertas, ele vivia pedindo na porta do templo. E talvez também era algo que para ele ali, ele precisava de estar na porta do templo, porque era até onde ele poderia chegar para conhecer a Deus ou para apresentar-se a Deus. Era o limite máximo. Havia uma proibição para que os deficientes não entrassem ao templo. Isto você vai encontrar no Antigo Testamento. E este homem chega ali conduzido por homens, por pessoas. Agora, vamos à diferença. Pedro e João vão ali conduzido pelo Espírito Santo. O homem foi ali buscar recurso financeiro. Ele foi buscar um meio para sobreviver fisicamente. Mas Pedro e João foram ali conduzidos pelo Espírito Santo para buscar recurso espiritual. O homem foi ali para procurar um meio de alimentar o seu corpo, mas Pedro e João foi ali para alimentar a alma. Os dois tinham o objetivo de se alimentar. Um, alimentar a alma, e o outro, alimentar o físico. Quem sabe, quando Pedro saiu da sua residência, do seu local, disse: eu vou para a casa de Deus, porque a minha alma tem sede de Deus. Eu vou buscar ao Senhor, porque eu preciso me alegrar, eu preciso ser cheio do nosso Deus. Quem sabe Pedro disse: hoje eu preciso ouvir a voz de Deus, hoje eu preciso encontrar com Deus, hoje eu preciso falar com Deus, hoje eu preciso ouvir Ele. E o lugar é a casa de Deus. Ao contrário, o coxo deve ter saído da sua casa dizendo: não tem leite, não tem pão. Eu percebo isso devido à situação, dentro do contexto. A Bíblia não diz isso. Estou contextualizando, fazendo um composer. Não tem almoço. O que eu vou fazer? Eu vou para a porta do templo pedir. Duas atitudes diferentes. Um busca condição para se manter vivo fisicamente, e o outro busca condição para ser cheio de Deus. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele disse através do Senhor Jesus Cristo: buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente se preocupa só com o físico e esquece do material, mas a Bíblia ensina que devemos procurar primeiro o espiritual, e aí as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você não precisa se preocupar tanto com o espiritual no sentido de abandonar o físico,
porque Deus vai prover, a providência vem de Deus, e porque Deus vai suprir o material. Este homem, ele estava impedido de buscar o espiritual. Este homem estava impedido de adorar a Deus. Muitas das vezes isso acontece, Satanás bloqueia, a Bíblia diz que ele acorrenta, a Bíblia diz que ele prende no pecado. Quantas pessoas que querem ir à igreja e não conseguem, que são impedidos pelo diabo. Quantas pessoas que chegam até a porta do templo, mas não conseguem entrar porque o diabo não deixa. Eu quero dizer para você, Jesus tem milagre para operar na tua vida. Este homem saiu de casa e não sabia que este seria o grande dia do milagre. Este seria o grande dia da cura. Quantos anos esse homem estava doente? Quanto tempo ele havia ali pedindo esmola, sofrendo? Era coxo de nascença. Eu não sei quanto tempo você está em busca de um milagre. Eu não sei quanto tempo você está esperando Deus responder para você, mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo pode fazer um milagre. Pedro e João vai até o templo orar, falar com Deus. Às vezes a gente está em casa e não tem nada para comer. E aí às vezes a gente se acomoda, às vezes a gente vai buscar recurso e esquece de que Deus é a providência. E esquece de que Deus responde. Se está te faltando alguma coisa, comece a orar. Olhe bem, o que me chama a atenção dentro deste texto é que quando Pedro chega na porta do templo, que o homem pede a ele a oferta, ele disse: ei, eu estou na mesma situação que você, financeiramente. A Bíblia não diz isto, mas eu quero contextualizar. Eu entendo que Pedro estava dizendo: meu amigo, eu era pescador. Meu amigo, eu era empresário, eu tinha uma sociedade com outros pescadores, porque a Bíblia diz isto. Meu amigo, eu estava pescando, eu tinha um barco, mas Jesus Cristo apareceu para mim e me chamou para uma missão e pediu que eu largasse isso. Em João 21:16, a Bíblia diz que Cristo apareceu para Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em Lucas 5, a Bíblia diz que Jesus Cristo chamou e ele o seguiu e deixou o barco. E Jesus disse: vem ser pescador de alma. Pedro estava dizendo para aquele homem: eu não tenho prata e nem ouro, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu estou com o bolso liso. Eu vim aqui para ver o que Deus tem para me responder. Eu vim buscar a providência do Senhor, mas eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Ele estava dizendo para aquele homem: eu não tenho dinheiro, mas tenho autoridade, tenho poder no nome de Jesus Cristo. Ele estava dizendo: eu aprendi com o mestre, porque Jesus não tinha dinheiro, mas ele multiplicou o pão. Jesus não tinha dinheiro, mas ele multiplicou o peixe. Oh, aleluia. Eu te digo, neste momento, o que está faltando para você, o que você está precisando. Comece a orar. O segredo é orar. Pedro não tinha dinheiro, mas estava indo para a casa de Deus orar. Pedro não tinha dinheiro, mas estava indo se alimentar espiritualmente, porque Deus ia suprir o seu físico. E de prontidão, de imediato, a Bíblia diz que aquele homem ficou de pé
e começou a pular e começou a adorar a Deus. A vida daquele homem mudou, foi transformada. Sabe por quê? Porque um homem de Deus foi orar, um homem de Deus foi buscar a Deus. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é a oração. O Senhor pode operar milagre na tua vida. Perceba a diferença. Um homem é levado por outro homem, mas um homem é levado pelo Espírito Santo. Um homem vai em busca de alimento físico, mas o homem vai em busca de alimento espiritual. E quando estes dois homens se encontram, o homem que está cheio de Deus resolve o problema maior daquele homem, porque o problema maior dele não era financeiro, mas sim voltar a andar. Jesus Cristo está dizendo, Ele tem a solução para o teu problema. Comece a orar. Procure a igreja. Procure um lugar para falar com Deus. Porque você vai ver o que Jesus Cristo vai fazer na tua vida. Deus abençoe. Eu quero orar 1 minuto pela tua vida. Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, o Senhor disse que maior seria a obra que faria em teu nome. O Senhor disse que em teu nome expulsaria demônio e curaria os enfermos. E eu não uso aqui o nome de Pedro, nem de Paulo, nem de João. Eu quero dizer para o Senhor, ouvinte, a senhora ouvinte, jovem, adolescente, amigo, irmão, Jesus Cristo está te vendo e Ele está te visitando neste momento. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Eu Sou, Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu, ressuscitou, está vivo, que reina, Ele está indo ao teu encontro para operar o milagre. Receba o milagre de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Inscreva no canal, por gentileza.